vocês hoje, falando sobre um assunto que eu estudo já há muitos anos, numa época em que a obesidade não era vista da forma como ela é vista hoje. Eu sou Fábio Trujillo, ele já me fez a apresentação. Eu quero agradecer ao convite do Hospital da Obesidade por essa oportunidade de passar um pouco da minha visão, da visão da ABESO, que é a Associação Brasileira de Obesidade, da SBEM, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, e também um pouco de toda a experiência que eu tenho. E uma das coisas que eu tenho bastante aqui são vários ex-alunos, tanto de graduação quanto da residência médica do CEDEBA, do Centro de Diabetes e Endocrinologia, que tem a doutora Rini, que é a diretora lá, e que é um lugar onde a gente faz um bom treinamento para os novos profissionais. Um novo olhar para o tratamento da obesidade. O tema do simpósio, a mim falar um pouquinho sobre novas abordagens para tratar a obesidade. Mas por que um novo olhar para o tratamento da obesidade? Até pouco tempo atrás, a obesidade ela era vista com falta de caráter, falta de vontade. Era fácil, sempre alguém tinha alguma receita para que essa pessoa perdesse peso. E a gente está vendo com as pesquisas que não, que a obesidade tem muito mais coisas envolvido nesse sentido. E que, na verdade, a gente precisa entender qual é a jornada que essa pessoa com obesidade tem na luta com isso. Eu tive recentemente duas oportunidades de escutar mais dentro de um evento médico, porque geralmente num evento médico a gente é o médico falando, é o profissional de saúde. Mas um dos eventos que eu fui tinha uma pessoa com obesidade e durante a discussão a pessoa olhou para o outro e falou assim: o senhor sabe tratar a obesidade, o senhor sabe o que é obesidade, mas quem vive com obesidade sou eu, né? Então também eu preciso ser escutado. E isso tem feito com que a gente comece a escutar muitas das dificuldades que as pessoas com obesidade têm. Recentemente, numa outra mesa que eu estava, teve uma pessoa com obesidade e ele era um profissional de saúde, era um nutricionista. E ele pegou e me falou que ele atendia só online. Porque quando a pessoa entrava e via aquela pessoa, como é que essa pessoa vai cuidar de mim se eu estou obeso? Então, são reflexões para a gente ter. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse. Eu quero deixar claro que, apesar de eu estar sendo remunerado para essa palestra, eu não tive interferência nenhuma na preparação da minha aula. E isso é um grande orgulho. Eu parabenizo o Hospital da Obesidade por isso, porque são poucas palestras que você faz, às vezes, que as pessoas não querem interferir. Então, começando um pouco com o problema da obesidade. Esses são dados do Vigitel, mostrando que em torno de 50%, 57% dos adultos apresentam sobrepeso ou obesidade. Quase 30% da população adulta, tem obesidade. E por mais que a gente esteja descobrindo sobre a obesidade, esses dados estão aumentando. E o Vigitel é por telefone. Claro que tem fatores de correção, mas experimenta
eu sempre brinco, perguntar para uma mulher quantos quilos você pesa e quanto você mede. Geralmente ela vai falar 2 centímetros a mais e 2 quilos a menos. Se você for perguntar para um homem quanto ele pesa, ele vai lembrar do peso dele de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, claro, o que eu estou querendo dizer, tem os fatores corretivos, mas talvez a gente esteja ainda, esses números podem ser maiores. E quando a gente vê números assim, a gente pensa, eu tenho um amigo que ele gosta de fazer uma analogia da seguinte forma: se você tem uma classe de alunos e 5 são reprovados, provavelmente o problema está com o professor. Aliás, está com o aluno. Agora, se 57% de alguma forma estão sendo reprovados, poxa, tem algo diferente aí e que não é o nosso meio, que são vários fatores envolvidos nesse processo. A obesidade, ela é ainda classificada de acordo com o índice de massa corpórea, que leva em conta somente peso e altura. Isso é muito criticado, né? A gente sabe que existem outros fatores, e eu acredito que no futuro próximo a obesidade seja vista de uma outra forma. Existem vários critérios. Um dos critérios que existem é o de Edmonton, que na verdade ele não leva em conta o peso e a altura, mas ele leva em conta a gravidade que aquela pessoa tem, quais são as complicações que ela tem. E aí sim você vai fazer algo baseado nisso. É que nem falar em idade, idoso, né? Tem gente com 50 que tem shape de 80, tem gente com 80 que tem shape de 50. Então hoje a gente fala muito mais em fragilidade, né? E a obesidade, então, ela ainda é dividida dessa forma: obesidade grau 1, índice de massa corpórea de 30 a 35, grau 2, 35 a 39, e a grau 3, maior do que 40. E a obesidade, ela tem uma predisposição genética, mas ela é multifatorial. Não existe uma causa específica para a obesidade. Então, depende da genética, depende de, como foi dito agora há pouco no vídeo, de processos hedônicos, ou seja, de recompensas, influências sociais, fatores comportamentais, o ambiente, processos fisiológicos, ou seja, tem muita coisa que está envolvida na gênese da obesidade e que você precisa levar em conta. Então, eu sempre digo que obesidade é uma doença multifatorial, com múltiplas causas, então não é uma coisa que deixou só aquela pessoa com obesidade. É uma doença que tem uma fisiopatologia complexa, que nós estamos descobrindo agora, cada vez mais, um pouco mais sobre ela. Ela é recidivante, ou seja, ela é crônica, ela e volta. E talvez isso seja algo que nós também estamos tendo um novo olhar para isso. E um novo olhar começa, não é emagrecer uma pessoa, é tratar a obesidade dessa pessoa. Existem várias comorbidades relacionadas à obesidade. Nesse slide aqui eu divido o mental, metabólica, mecânica, meio. E a metabólica, eu acho que é o que é mais conhecido, a relação que ela tem com diabetes, com doença cardiovascular, a mecânica com a osteoartrite, a própria apneia do sono. E quando a gente fala em apneia do sono, né, a gente fala sobre gerenciamento do sono, que hoje ganha grande importância. Na minha opinião, ela é subdiagnosticada. E quanto isso impacta na qualidade de vida dessa pessoa, né? Você não ter um sono reparador. Tendo um sono reparador, a vida já é difícil.
Imagine sem um sono reparador. E a parte também social. A gente tem um questionário que a gente costuma perguntar assim, quando uma pessoa perde peso, qual foi você está satisfeita? Tá? O que isso mudou mais na sua vida? Acreditem, muitos deles falam, eu consegui um emprego. Tá? Então, por mais que a gente às vezes ache que não, mas a perda de peso em uma pessoa que é grande, que tem uma obesidade grave, faz com que ela seja reintegrada ao mercado de trabalho e aí ela possa, e isso traz muita alegria para essa pessoa. E uma coisa que foi dito aqui, e que eu gosto sempre de falar, nenhum exame de sangue ou avaliação diagnóstica é indicada para todas as pessoas. As avaliações devem ser baseadas nos sintomas apresentados, nos fatores de risco e no índice de suspeita, que é o fato do tratamento transdisciplinar, de você avaliar individualmente cada pessoa. E a gente sabe hoje que quanto maior a perda de peso, melhores são os resultados nessa comorbidades. Mas é sempre importante falar, perder peso é fácil, difícil não ter. Então, toda a estratégia, ela tem que se pensar nisso. Apesar de ter um estudo chamado Look Ahead, que ele mostra que tem 3 coisas que são preditoras de bom resultado para a pessoa manter o peso a longo prazo. 1. Perda de peso, uma boa perda de peso nos primeiros 3 meses de tratamento. 2. Acesso, visitas constantes ao médico. 3. Se pesar com frequência, que não é frequência todo dia, não é exagero não, pelo menos uma vez por semana, para que você tenha um certo controle disso. E a gente agora começa a trabalhar com índices em torno até de 15% ou mais de perda de peso. E o diabetes mellitus tipo 2? Tem estudos, tem um estudo chamado DIRECT, que foi feito na Inglaterra, onde ele pegou pessoas que tinham diabetes com menos de 6 anos de doença, eram pessoas que estavam acima do peso, e fez um tratamento intensivo, e uma boa parte dessas pessoas tiveram remissão. Não vamos falar em cura, vamos falar em remissão. Então, quantas vezes uma pessoa com diabetes chega no teu consultório, recém-diagnosticado, e a gente esquece, ou então com uma doença cardiovascular, um risco maior, e a gente esquece de falar, de trabalhar que a gênese, às vezes, é a obesidade. Eu falo nós endocrinologistas, mas quantas vezes, hoje eu estou muito treinado para isso, mas quantas vezes alguém, no início da minha carreira, chegou com um nódulo de tireoidiano e eu acabei focando muito no nódulo tireoidiano e não falei para ela sobre a obesidade. Às vezes você não precisa falar na primeira consulta, dependendo do seu tempo, mas você pode falar numa segunda, numa terceira, mas às vezes a gente é focado muito no problema direto que ela traz, mas não vê essa pessoa como um todo, e isso é muito importante. E em relação ao tratamento da obesidade, então, eu trouxe aqui digamos assim, completude do que você pode usar, né? Então, estilo de vida saudável, alimentação, exercício, comportamento. Gente, boa alimentação é para todos, não é só para quem tem obesidade. Isso é muito importante. Exercício, está aqui o Dr. Osmário, que fala, é um dos melhores remédios que tem. E Dr. Osmário já fala isso, pelo menos há 20 anos, não vou falar que há mais tempo para não entregar a nossa idade, mas cada vez mais a gente descobre o quanto o exercício está tendo impacto na vida da pessoa e na longevidade.
Então hoje cada vez se mostra mais a importância do exercício em relação até a cognição, mostrando que produz substâncias que são protetoras. Então fazer exercício também não é só para uma pessoa com obesidade, é para a pessoa que quer viver mais, viver bem, viver com independência, e é algo que a gente tem que trabalhar. Comportamento, sono, a gente falou, é algo importante. Gerenciamento do estresse é outra coisa que se ganha bastante importância. Aí eu tenho um amigo que falou, eu tenho um que diz, eu consigo não ter estresse. Eu falo, pô, cara, esse eu admiro pra caramba, e é verdade, ele consegue dizer que ele não tem estresse mesmo. Já o outro, não. Eu, por exemplo, eu consigo lidar muito bem com o estresse, eu consigo lidar muito bem com a pressão, mas isso exige treinamento, existe vontade, existe estratégia para isso. Então, são coisas que são importantes, mas o estilo de vida saudável, ele é importante para todos. E aí, aí vem os medicamentos anti-obesidade, e aí a gente tem que tomar cuidado com o estigma, né? Muita gente fala, é fácil, eu acho, a pessoa que é magra chegar para você e te passar uma receita, olha, faz isso, faz aquilo, é simples. Vai para uma pessoa que tem dificuldade para manter o peso, é outra história. Gente, se eu sinto cheiro de comida, eu ganho peso, tá? É verdade. Então eu tive que eu não tenho diabetes, eu não tenho doença cardiovascular, mas porque eu aprendi com meu pai, porque meu pai teve. E aí eu pensei o seguinte, preciso eu mudar para não ter isso. Então são coisas, então existe esse estigma que fechou a boca, fez exercício, resolveu. Não é bem assim. Cada vez mais a gente tem mais estratégias para trabalhar a obesidade como uma doença crônica. E o medicamento também não é a bala de prata que vai resolver, né? Então, recentemente eu fui convidado vai ter um especial, não vou adiantar aqui, mas sobre canetas emagrecedoras. Nossa, na hora que eu recebi aquele convite, deu raiva, né? Caneta emagrecedora. Mas eu fiz questão de fazer parte desse especial para explicar que aquela caneta que eles falam como emagrecedora, na verdade era um device de um medicamento que não é para todo mundo e que pode ser um aliado no tratamento para a obesidade. E eu vejo que os medicamentos anti-obesidade, eles têm sua função e cada vez a gente ganha mais. Quem foi ao Congresso Americano de Diabetes, eu estou confuso, porque, assim, confuso não, mas eu estou com tanta informação que muitos ainda não processaram o tanto de informação que veio em relação a perda de peso. A Lina está aqui esses dias, a gente conversou sobre artigos, né, e realmente impacta. E eu penso na obesidade como um jogador de futebol. Aliás, na obesidade, eu como médico, ou dentro de uma equipe, e eu tenho uma equipe, a obesidade é meu adversário. Eu preciso vencer a obesidade. Quanto mais players, quanto mais ferramentas éticas eu tenho baseado em evidências científicas, melhor para mim, para que eu possa escalar o melhor time para esse enfrentamento. E a gente tem aqui medicamentos anti-obesidade. No Brasil a gente tem a naltrexona carbopiona, que chegou recentemente, a liraglutida, que faz parte de uma dessas canetas emagrecedoras, o orlistat, a 7-malolutida, que aí já é mais por uma obesidade por alteração de receptor de leptina. A fentermina topiramato, associação, a gente não tem no Brasil. A gente tem a sibutramina, a semaglutida, que muitas vezes ganha como um papel milagroso
né? Todo mundo fala assim, poxa, eu vejo que os pacientes, eles têm os grupos de WhatsApp, e eles mesmos se medicam, eles mesmos compram, daí uma grande importância. Se está escrito na tarja do remédio, venda sob prescrição médica, por que a pessoa vai lá e chega? E daqui a pouco, isso aí contribui para gerar o estigma, porque usa de forma errada, usa sem indicação, passa mal, ou então não tem o resultado que deveria. São coisas que acabam impactando. Então, o médico ou o profissional de saúde, ele tem que ter um controle disso daí e não da forma como está acontecendo. A fentermina a gente ainda não tem no Brasil, tem nos Estados Unidos e em outros países. Passo um spoiler, pode ser que nas próximas semanas seja liberada no Brasil. Não estou dizendo que também vai ser uma bala de prata, mas pode ser algo que venha para o arsenal, que você pode usar, já que ela é usada há décadas nos Estados Unidos. E temos outras abordagens, cirurgia bariátrica. Quando eu falo em cirurgia bariátrica, muitas vezes as pessoas falam, cirurgia bariátrica é o último recurso. Não, cirurgia bariátrica, ela pode ser um bom recurso, ela precisa você selecionar o momento adequado para aquilo. E muitas vezes, depois eu vou chegar, que você precisa lançar a mão de vários jogadores. Por exemplo, recentemente eu fui dar uma aula, um debate com um colega, que muitos de vocês conhecem, que é o Dr. Bruno Halper, da USP, e ele defendia, exercício não faz perder peso. E o meu tema era, exercício faz perder peso. Vai na literatura e olha, cara, a perda de peso com exercício é muito pequena. Por isso que muita gente começa uma academia, fala, 30 dias, eu parei, doutor, não perdi peso. Qual foi o meu grande argumento, Osmário? O exercício faz parte do time. Não tem um jogador lá, às vezes, na hora que você monta teu time, que às vezes não aparece, não faz tanto gol, mas ele é um jogador importante e que faz, muitas vezes, que aquele resultado que contribua para aquilo, tá? Até do ponto de vista psicológico, tá? Fazer exercício faz você sair do seu mundo, faz você, depende do que, faz você ver pessoas, faz você... Eu lembro que quando eu fazia faculdade, quando eu estava muito estressado, eu saía para caminhar na orla, e eu pensava, gente, existe vida além da medicina, sabe? Aí eu voltava para casa com uma outra visão. Dentro das cirurgias bariátricas, a gente tem autorizada no Brasil redução de rua, banda gástrica, gastrectomia. Eu faço parte da Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina de Cirurgia Bariátrica. A gente está revendo os tipos de cirurgia, então provavelmente esse ano sai a resolução ou com novos tipos de cirurgia ou com novas indicações de cirurgia. Tem sido um trabalho muito árduo, mas que eu sinto como propósito. Para mim, a obesidade é um propósito. Eu trato a obesidade como um propósito e isso me traz muita alegria e muita felicidade. Outros devices, balão, existem vários tipos. E aqui, como foi falado, na imersão, existem estudos mostrando que a imersão pode estar dentro de uma estratégia, ela pode ser escalada para aquilo e muitas vezes você vai com ter bons resultados. Agora, isso é uma coisa importante, qualquer estratégia que a gente use aqui, os resultados são heterogêneos, cada um, não queria falar assim, mas cada um é cada um, né? As pessoas são diferentes, graças a Deus, e as pessoas respondem diferentes a diferentes terapêuticas. Por isso que cirurgia bariátrica não faz milagre. Quantas pessoas acham, não, eu quero operar, que resolve o meu problema. Aí perde, aí vê que a coisa não é bem assim. E muitas vezes, também porque a expectativa que ela tinha na cirurgia bariátrica é muito além daquilo. Uma outra coisa que eu tenho nos meus dados, no meu questionário, que eu pergunto
depois que a pessoa fez cirurgia bariátrica, 1, 2 anos, você, que foi meu aluno, sabe disso. Qual é o teu grau de satisfação com a cirurgia? Aí você vê gente que perdeu um pouquinho, mas fala, estou feliz. Aí você pergunta, por quê? Melhorou meu diabetes, melhorou minha pressão, estou tomando menos remédio, eu me sinto melhor. Tem outros que perdeu peso, caramba, e chega e fala para você, não, eu estou insatisfeito. E aí, o que é isso? É expectativa. Então é importante essa conversa, você traçar essa expectativa com a pessoa. Então o controle da obesidade, ele não é um processo linear, que você vai usar, primeiro isso, segundo aquilo, terceiro aquilo, quarto aquilo. Não. Esse aqui é um slide que, apesar de não ter uma referência bibliográfica, eu e Thaisa fizemos um curso com o pessoal do Canadá e lá um professor nos disse isso. Não, obesidade, você precisa saber escalar o teu time certo, na hora certa, com os jogadores certos para vencer. E precisa de uma estratégia a longo prazo também. E aí, por isso que você precisa, às vezes, fazer substituições, você tira um jogador, coloca outro, mas eu gosto muito desse slide mostrando que o controle da obesidade vai além disso. E agora, entrando aqui, então, no tratamento clínico, e uma coisa que foi dita, que é fundamental. Não existe tratar sozinho. E eu adorei o termo transdisciplinar. Por quê? Porque a gente sempre fala multidisciplinar. E, para mim, eu tenho medo de quando um paciente sai do meu consultório e vai para uma nutri, ou vai para um psicólogo, ou vai para um educador físico que não está alinhado comigo. Isso é multidisciplinaridade. Agora, eu tenho um time transdisciplinar. Eu quero que aquela pessoa faça aquilo que nós estamos alinhados. E eu quero o feedback dessa pessoa. Então, a gente precisa de toda essa equipe. E você vê como funciona. São outros jogadores, são outros players, mas que quando eles se conversam, você consegue melhores resultados. Mas às vezes você pede, às vezes a gente atende, por exemplo, eu posso atender particular no meu consultório, e uma das grandes dores, às vezes, que eu tenho no consultório, é que às vezes eu não tenho poder de escolha em qual nutricionista ele vai, em qual psicólogo ele vai, e às vezes ele vem com informações contraditórias. Então, por isso que eu tenho também o meu time para trabalhar dessa forma. E cada vez a gente ganha mais suportes para esse paciente. Então, aplicativos, né? Quantas vezes hoje a gente já não está monitorizando, o próprio relógio, né? Eu tenho um paciente, acho que a Ana Mayra vai falar sobre obesidade infantil, mas que foi muito interessante, que era uma menina que não mandava, não fazia nada. Cara, deram um relógio que contava passo. Já começou ali a gamificar, a olhar ali, poxa, e começou, olha, hoje eu fiz mais passos que ontem, e daí por diante. Então, hoje a gente tem outras ferramentas e a tecnologia, ela está vindo para nos ajudar. O problema é saber como usar essa tecnologia de forma correta. E eu tenho estudado bastante e eu vejo que vem várias coisas que vai nos ajudar muito nessa luta. Medicamentos anti-obesidade. Não vou falar naqueles mais antigos, mas lembrar, porque às vezes a gente pensa que é o antigo não funciona. Não, né? Eu me considero já uma pessoa, esses dias fui chamado de veterano, mas até uma honra, mas assim, nem sempre o que é antigo não funciona, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, às vezes sim. Agora, tem chegado aqui outras substâncias que são interessantes. Mas se a gente for falar de medicação anti-obesidade, poxa, será que existe o mesmo remédio para todo mundo? Será que
você pode associar medicamentos, a gente falou que a gente pode associar com outras terapêuticas. Então, uma coisa que é interessante da gente pensar, quando for escolher uma medicação anti-obesidade, eu acho que a primeira coisa que eu penso é eficaz. É eficaz, não é? Eu tenho evidência, não tenho? Né, Lucas? A gente conversou bastante sobre isso recentemente, né? Eu e o Lucas, a gente conversou muito sobre tolerância e segurança. O Lucas é psiquiatra. Lucas, né? E aí, é importante você ter um psiquiatra que está do seu lado, tá? Que conversa contigo e que entenda de obesidade, porque muitos dos medicamentos psiquiátricos muitas vezes levam à obesidade e é importante você ter alinhado com você nesse sentido, né? Então, primeira coisa que eu penso é eficácia. Segundo, a segurança. Pô, aquele paciente, ele confiou em mim, tá? Eu tenho um compromisso com ele, tá? E claro, fora a parte jurídica, né? O respeito que você tem, mecanismo de ação, contraindicações, método e frequência de administração, custo e custo-eficácia, que começa a ganhar muito. Então, aquele modelo que a gente tinha muitas vezes, uma consulta médica recebe X, as coisas começam a mudar e começam a se trabalhar, muitas vezes, linhas de cuidado que acabam sendo muito mais econômicas do que propriamente a forma de remuneração que o médico, ou o nutri, ou o profissional que trabalha sozinho recebia. E tem que ser individualizado, tá? A gente ainda não tem uma medicina de precisão, mas um simples, esse aqui é um estudo do Acosta, tá? Que ele se baseou em mais ou menos 4 fenótipos, tá? Ele pegou uma pessoa que é uma perguntinha básica que eu faço desde quando eu era residente, uma pessoa ensinou. Você come bastante? Pergunta subjetiva. Doutor, eu como igual um peão, tenho vontade pra caramba. Então, esse entrou aqui como o faminto, né? O comedor faminto. Tem aquela pessoa que fala, doutor, eu como, mas logo eu sinto fome novamente. Aí entrou aqui como o hungry gut, que seria a fome intestinal. O outro doutor, eu como por emoção, eu como por ansiedade, né? Entrou como um hunger, a fome emocional. E tem aquele que fala assim para você, doutor, eu não como nada, e nem eu brinquei, se eu sinto cheiro de comida eu engordo, tá? E aí ele pega mesmo e dá risada para você e fala assim, todo gordo fala isso, né, doutor, né? Que não come nada, né? Aí eu pego a doutora Leila, aqui, aprendi muito com a doutora Leila, que é uma referência em obesidade, que me ajudou, me abriu as portas, e muito do que eu sou hoje eu devo a ela. Você precisa acreditar, muitas vezes essa pessoa realmente não come tanto, né? Então quem somos nós para julgar? Nós estamos lá para acolher, para tentar estabelecer uma estratégia e colocar. E veja que deixa eu ver se é o próximo slide. E 9% apresenta tudo, né? Ou então um pouco de uma coisa, outro pouco de outra. Mas só de você fazer essas 4 perguntas e selecionar um medicamento, veja aqui, você conseguiu quase o dobro do resultado em relação à perda de peso. Isso é impactante, né? Se você pensar que 30% atingiu mais do que 20% do peso, só por causa dessas 4 perguntas, tá? E da escolha da estratégia, claro que aqui não foi só a medicação, já mostra, a cirurgia bariátrica sleeve, 24%, quase chegou no sleeve. Então, a gente, essa seleção, essa individualizar é uma palavra fácil, mas é difícil fazer, porque a gente não tem tempo. Eu tenho um colega que a consulta dele é 15 minutos, mas ele faz um sucesso danado. Onde eu perguntei para ele, mas como é que você consegue cuidar de alguém com obesidade em 15 minutos?
Ele fala o seguinte: eu faço por parte, mas tem um segredo, tá? No retorno, os últimos 5 minutos eu dou uma de Messi, sabe? Eu faço a minha grande sacada, a minha grande jogada, que é onde eu fidelizo o paciente. São estratégias, a estratégia dele, ele precisa atender aquele número X de pacientes. Aqui, quando a gente fala em medicação, isso aqui é uma sugestão, mas foi publicado numa revista de endocrinologia bem conceituada, é o seguinte: inicia a terapia com escalonamento de dose baseado na eficácia, tudo aquilo que a gente sabe. Monitorar, aqui ele coloca 3 meses, e uma regra que para medicamento se você não perdeu mais do que 5% em 3 meses, geralmente você tem que descontinuar. Mais do que 5% você pode continuar, menos do que 5% você ou vai pensar numa associação ou você vai pensar numa outra estratégia. Na minha experiência, com 1 mês, eu já sei se o paciente está respondendo bem àquela terapêutica ou não. Mas vamos falar em evidência científica, né? Vamos falar no que tem 3 meses aqui. Esses, então, eu já falei um pouquinho, não vou entrar tanto, que eu acho que isso não é o objetivo. O objetivo maior é falar sobre essa nova visão da pessoa com obesidade como alguém que precisa ser ouvida e precisa ser tratada, né? Então aqui são os medicamentos que a gente tem no Brasil e as indicações para o uso dos medicamentos, associação, índice de massa corpórea maior que 30 ou sobrepeso, índice de massa corpórea maior que 27 com comorbidades e, claro, que há uma mudança de estilo de vida. Isso é o importante e você vai precisar aí selecionar bem cada tipo. Existem vários protocolos que você pode usar. Lembra que eu falei ali da pergunta do fenótipo, tá? Esse foi um trabalho desse ano, interessante, que ele baseia a escolha do medicamento talvez pela patologia que ele tem de base, tá? E também pela contraindicação que ele teve. E isso vai te ajudar bastante nessa escolha. E ajuda realmente bastante. Associar ou não associar, isso vai depender, né? Então, a idade, as comorbidades, elas vão fazer diferença e eu chamo a atenção muito para a apneia do sono e para a esteatose hepática, que agora está mudando de nome, mas na verdade seria uma gordura ectópica. E isso, quando a gente tem gordura no fígado, provavelmente você tem gordura subepicárdica, você tem outras gorduras que vão aumentar bastante o teu risco cardiovascular. A liraglutida, vou falar que ela já está há bastante tempo, é uma das canetinhas que é um dos medicamentos que ajuda na perda de peso. Ela atua melhorando, diminuindo a tua vontade de comer. Ela tem também um atraso do esvaziamento gástrico. Esses são os estudos principais com ela, que eu não vou entrar tanto em detalhe, mas eu vou entrar aqui nesse scale chamado manutenção, que é a prevenção de recuperação de peso. Nesse estudo, eles usaram essa medicação e só entrou nesse estudo quem perdeu pelo menos 6% com mudança de estilo de vida. E eles apresentaram depois uma perda adicional de 6%, ou seja, chegaram a 12% de perda de peso, que é uma marca bastante importante. E às vezes eu olho assim, né? Então vamos lá, uma média de peso de 8%. Mas veja que em obesidade, medicamento está relacionado a bons respondedores. É interessante isso. Aqui estão todos os pacientes. Estão os pacientes que responderam mal, estão os pacientes que responderam bem. E quando a gente fala em expectativa, uma vez um paciente chegou para mim e perguntou assim: doutor, se eu tenho 100 quilos, o senhor está me falando que 5% já está bom. Se eu ficar com 95, como é que eu vou ficar?
eu vou melhorar minhas condições metabólicas, tá? Aí uma coisa interessante, e eu estudei, a gente acha que quando se perde gordura de forma generalizada. Não, a gente não é proporcional, a gente perde mais gordura ectópica no início do que a gordura subcutânea, que seria a gordura menos inflamatória. Então você vê que quando você tem bons respondedores, você consegue uma melhora aí em resultado à perda de peso. Aqui estudo com a Lira, mostrando 3 anos, a média de 7,1, e uma coisa interessante que eu acho que sempre é muito importante se levar em conta é que quantas doenças são geradas pela obesidade e quantas vezes a gente está tratando a doença. Tenho certeza que existe uma janela de oportunidade perdida, muitas vezes, na demora que você tem de iniciar o tratamento para que ele tenha isso. Então, esse aqui é um estudo que mostrou que naquelas pessoas que tinham obesidade, tá? Então não é todo mundo, e pré-diabetes, a perda de peso com a liraglutida chegou aí a 80% do risco para desenvolvimento do diabetes. Tem segurança cardiovascular, sempre um grande questionamento sobre isso. Aqui foi sobre diabetes, mas a gente acredita que em relação à obesidade também. A gente sabe já os principais efeitos colaterais e precauções em relação à liraglutida. A semaglutida, o famoso da marca, né, que todo mundo fala, do Ozempic, que é off-label, que é para o diabetes, porque vai estar aprovado a medicação para obesidade na vigilância sanitária, porém ainda a gente não tem ela disponível, mas a gente pode usar off-label, mostrando resultados de perda de peso em torno de 16% e uso semanal, que facilita bastante aí a adesão. Em relação à semaglutida injetável, a gente tem um estudo de segurança cardiovascular, que é o SUSTEN 6, que na verdade mostrou todo esse resultado de proteção cardiovascular. Deixa eu colocar meu cronômetro aqui só para colocar. Porém, eu acho, e aí eu vejo o Nivaldo aqui, que é cardiologista, tá? Eu acho que a obesidade vai ser outra depois do SELECT, né? Por quê? Porque nós não temos nenhum estudo de desfecho, tá, em pacientes com obesidade só. A gente tem que melhora fatores de risco, que não sei o que, tanto que se esse SELECT der resultado negativo, cara, eu vou ter que pensar muito, eu acho que eu vou me deprimir, porque há mais de 20 anos eu acredito muito nisso, e o SELECT ele vai avaliar isso, e eu acredito que se o resultado for positivo, aí sim, muita gente que hoje ainda olha torto para o tratamento da obesidade vai ver a importância disso. Chegou recentemente a naltrexona com a bupropiona, são 2 medicações que a gente já tem há bastante tempo em outros separadamente no Brasil. A naltrexona usada para parar de beber, a bupropiona como antidepressivo, e ela tem um efeito sinérgico atuando nos neurônios da PONC, que eu costumo falar que são os neurônios do bem, que diminuem o apetite, aceleram um pouco o metabolismo, e a naltrexona acaba potencializando todo esse efeito da PONC, já que ela interrompe um pouco aí o efeito inibitório que esse receptor da MOP exerceria nela pela produção da beta-endorfina. E mostrando aqui também, em média, 8% de perda de peso, porém, a gente sabe que isso vai depender se é bom respondedor ou mau respondedor,
e aí a gente vê aí pelo percentual de pacientes. Isso que a gente conversou, né, Lucas? Tem que ter sempre certo cuidado, né? A gente tem que conhecer o que prescreve, conhecer o que o paciente está usando, cuidado com interações medicamentosas, mas quem tem experiência, quem trabalha, tem uma noção, importância disso, apesar que ter um psiquiatra do lado sempre ajuda bastante. Mas eu posso ter um paciente que, além de tudo, ele tem um transtorno de compulsão alimentar, né, que eu não consegui resolver com aquilo, né, a lisdexanfetamina, ela é um profármaco e ela é a única que é reconhecida, aprovada para TCAP. A gente sabe que o topiramato tem alguns estudos mostrando isso. Agora, ela pode ajudar muito na associação do tratamento. O problema é, às vezes, como ela é usada de forma indiscriminada, né? Então, ou seja, aquela coisa do pacote, né? Já sai com isso, aquilo e aquilo. Mas os pacientes bem indicados, não só você tem melhora da perda de peso, como você também tem melhora da qualidade de vida, que é o que a gente está falando. Então, aqui o estudo, a perda de peso por si não é tão grande, mas o que você mede são os dias de compulsão. Cirurgia bariátrica, essas atualmente são as que a gente tem, mas eu já acredito que até o final do ano a gente tenha pelo menos mais uma ou duas novos procedimentos, que eu falei que eu faço parte da Câmara Técnica em Brasília, e a gente está estudando e se fala às vezes em a banda gástrica, que está em desuso, mas se isso continuaria ou não. Mas é sim uma alternativa, uma ferramenta que pode ser usada, e quando usada, bem indicada, o paciente bem orientado, bem acompanhado, você pode ter bons resultados. A resposta também é variável. Esse aqui é o SOS Estudo, que mostra uma resposta sustentada aí por mais de 20 anos. Esse aqui foi um pôster que eu vi no ECO, no Europeu de 2023, lá em Dublin, que eu tive recentemente, e é interessante porque uma das coisas que eu vi lá no jornal, na manchete, tem um rio em Dublin, o rio está contaminado com antidepressivos, né? Eu pensei, meu Deus, como é que o antidepressivo, será que vazou? Não, e a gente começa a ver que muitos dos antidepressivos são metabolizados por via renal, acaba saindo na urina, a urina vai para o rio, aquela coisa toda. Mas assim, eu bati foto, vai ter um slide, numa das próximas aulas eu vou usar o slide disso. Mas lá eu vi esse estudo, porque a gente tem muito o balão intagráfico. Esse balão intagráfico aqui que eu estou falando, que ele é uma cápsula que você engole. É claro que também não é uma bala de prata, tá? Não vai resolver tudo, mas eu olhei esse estudo que ele associou esse balão deglutível, tá, com o uso da liraglutida. Foram estudos em 3 centros e olha, chegou a 19% de perda de peso, tá? É claro que também com uma equipe transdisciplinar atuando, que é um pouco diferente daqueles balões antigos que a gente tinha muitos efeitos colaterais. E quando a gente fala em imersão, né? A gente tem dados para isso? Sim, temos, e pode ser que ele faça parte, e aí vai depender muito da estratégia de cada um. Eu trouxe aqui 3 estudos para vocês, que eu acho que vale a pena ler. Por quê? Porque são estudos, porque às vezes a gente tem ideia que imersão, cara, que nem você começou a falar, vai ficar preso lá, né? Não, na verdade é um momento que muitas vezes ele vai ter de conhecimento, de conversar com aquela equipe, de se conhecer, de ter um feedback nesse sentido, e esses estudos eles mostraram sim, que pode sim ser uma boa estratégia. Veja que são estudos mais recentes, a maioria italiano e um deles é australiano, mas eu acredito que muitos estudos nesse sentido estão sendo feitos. Eu, como julgador dos trabalhos científicos do último Congresso de Obesidade,
tive o prazer de avaliar alguns trabalhos do Hospital de Obesidade que mandaram como pesquisa e fiquei muito contente. Por quê? Porque está se mostrando os dados, está se mostrando os resultados que estão acontecendo. E aí, quando a gente fala aqui em perspectiva futura, eu estou aqui com bem o meu tempo agora, mas 2 minutos eu finalizo, que agora a gente vai ter novas opções, que não vai ser a bala de prata, mas hoje se fala já na canglitida com a semaglutida, a tirzepatida, que são medicações que estão mais próximas de chegar, mas lá no ADA, a tirzepatida é um duplo agonista, ela age tanto, a canglitida é a amilina, com a semaglutida um agonista de GLP-1, a tirzepatida ela é um duplo agonista, ela age no GLP-1 e no GIP, aí tem esse nome feio, né? Cara, eu não consigo falar isso, orforglipron, tá? Que é um agonista de GLP-1, e a retatrutida, que foi a grande sensação, né? Que mostrou em torno de 24% de perda de peso, e eu vi a Ana Mayra, um comentário dela empolgada, não foi para mim, mas eu entendi que eu era uma das pessoas que ela queria falar aquilo. 100% dos pacientes perderam pelo menos 5% dos pacientes, tá? Então, mostrando que a gente vai começar a ter medicações, né, que levam a um outro patamar de perda de peso. Tirzepatida, ela vem primeiro para diabetes. É uma das coisas para quem quer estudar, SURPASS, são os estudos relacionados à tirzepatida com diabetes. SURMOUNT são os estudos relacionados à perda de peso. Então veja, 22,5% no SURMOUNT 1, tá? Isso é quase um sleeve, tá? SURMOUNT 2, que foi apresentado no ADA, uma perda de peso um pouco menor, mas eram em pessoas com diabetes, a gente sabe que os resultados são menores. O orforglipron, que está em fase 2, mostrando aqui também uma perda de peso importante, e, deixa eu ver se volta, isso, a retatrutide, ela é um triplo agonista, ou seja, ela age a uma molécula, como se tivesse vários anzóizinhos, receptores, ela se liga ali ao GIP, ao GLP-1 e ao glucagon, também dose única semanal, e levando então aquilo que 24% de perda de peso em 48 semanas e 100% dos pacientes perderam pelo menos 5% de perda de peso. Lembrando que o medicamento não é a solução única para todos os problemas, porém é uma das alternativas. E aqui, finalizando, eu trago essa imagem da mitologia romana, Jano, que é um deus grego, que é o deus da transição. Ele tem 2 faces, uma olhando para frente, outra para trás, mostrando, vamos aprender com o passado e um novo olhar para o futuro, que eu acho que reflete o momento que a obesidade está passando. Finalizando, um novo olhar sobre a obesidade é uma doença de condição crônica, então a gente tem que pensar em estratégias sustentáveis. O melhor peso de um paciente pode nunca ser um peso ideal. Pense em metas realistas. O controle significa melhorar a saúde e o bem-estar, e não apenas o número da balança. O sucesso é diferente para cada indivíduo, e a intervenção significa abordar a causa raiz. Essa foi a minha mensagem final, aquele último slide, isso daqui na verdade, mas o que eu quero lembrar esse item 4, o mais importante. A escolha do tratamento deve levar em consideração as características individuais, efeitos colaterais, benefícios, um olhar além da balança, comorbidades, custo,
e principalmente escutar o paciente e ajudá-lo nessa jornada. Muito obrigado, esses são meus contatos, depois eram 50 minutos, meu cronômetro aqui acabei passando de 3 minutos, me perdoe, mas é que a gente vai se empolgando e acaba falando. Eu respondo as perguntas agora ou é depois? Como é que é? Disse que tinham 5 minutos de perguntas. Temos uns 5 minutos para o público se manifestar, então, por favor, basta levantar o braço e tem um microfone que vai ao seu encontro, por favor. Olá, bom dia a todos. Obrigado, professor Fábio, pela excelente palestra. Eu me chamo Leonardo Oliva, sou médico geriatra. E a minha dúvida está relacionada à população idosa. A gente sabe que a gente tem conseguido aumentar a sobrevida dos pacientes com obesidade, controlando fatores de risco, outros, cardiovascular. A população tem envelhecido mais quando a gente reduz a mortalidade, principalmente cardiovascular. E a gente se depara com uma população que é uma população especial e mais difícil, eu diria, de tratamento, não só por todas as comorbidades que o indivíduo idoso acaba trazendo. Então, vamos imaginar um paciente com demência, a gente tratar a obesidade em um paciente com demência, por exemplo, é uma situação super desafiadora. A própria polifarmácia também, que muitas vezes acompanha, mas a minha dúvida está relacionada a uma situação também muito frequente na geriatria, que é a sarcopenia. Então, quando a gente começa a ver redução de músculo e principalmente de força e de função muscular em pacientes obesos, né? Então, a obesidade sarcopênica é uma situação que a gente se depara muito e a preocupação é como fazer esse paciente perder peso sem perder ainda mais essa função muscular. Então, assim, quando a gente pensa no tratamento especificamente, fora, obviamente, a atividade física resistida e a ingestão adequada de proteína, do ponto de vista de tratamento medicamentoso, outras abordagens, existe algo que direcione a gente a perder menos músculo durante esse tratamento? Qual a experiência do senhor em relação a isso? Fale um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Bom, primeiro a tua pergunta é super interessante, né? Até a definição de idoso, né, se passa, hoje a gente avalia muito mais a fragilidade. E a obesidade sarcopênica a gente sabe que está presente, mas a sarcopenia também é importante na pessoa idosa. Então, muitas vezes, se você é geriatra, se tiver algum neuro aqui, vai falar, eu tenho pacientes, tá? Porque eu faço lá no consultório tanto avaliação de massa muscular quanto de força muscular com hand grip, tá? E às vezes eu tenho pacientes que não conseguem andar direito. Aí eu penso, poxa, tem algo neurológico. Na hora que eu coloco o hand grip, na hora que eu coloco a avaliação de massa muscular, você vê que não, ele não tem músculo, ele não tem força, tá? Então começa a prevenção, tá? Então é a primeira coisa, que é o exercício porque a gente sabe que a gente ganha massa muscular. Antigamente falava que é que nem pico de massa óssea até 30 anos, mas massa muscular se ganha bem até os 50 e depois dizem que você tem que trabalhar um pouco. Então esse é o primeiro momento. Segundo momento, é que a gente sabe, você falou, é a ingesta de proteína. Pessoas mais idosas adoram um pão com manteiga e café com leite, né? Então, muitas vezes, a ingesta pode ser, você precisa contar, né? Realmente em relação a isso. E eu acho que aí é você trabalhar o exercício resistido, tá? O suporte proteico, então, às vezes, a suplementação, whey protein ajuda, tá? É uma estratégia que eu uso, e o acompanhamento desse paciente, de como ele se resolve clinicamente. Mas dentro dessas perspectivas, tem um remédio chamado Bimugrab. Não sei se você já estudou sobre isso, tá? É um remédio que vai atuar na miostatina, tá? Que é uma substância produzida pelo músculo, tá? Que já está em fase 3 e é de um laboratório muito importante, e ele leva ao aumento da massa muscular. Então eu brinco, daqui a pouco a gente vai tomar remédio, né, para ganhar músculo. Eu acho que isso é uma realidade que está muito próxima da gente. Mas hoje o que eu faço é multidisciplinar, mas aí o preparador físico e o Nutri ganham uma importância muito grande. Alina? Posso fazer um comentário em cima do que foi falado aqui, né? Tem a dinapenia e a sarcopenia. Você deu o exemplo de dinapenia, então às vezes o paciente tem uma boa massa, mas ele não tem uma boa força.
E tem um aspecto que eu acho que é interessante a gente falar, que quando o paciente perde, ele perde tudo, ele perde cabelo, ele perde colágeno, né? O paciente faz eflúvio telógeno, perde gordura e perde massa muscular. Existem estratégias que, né, o professor Fábio falou aqui muito bem em relação a suplementar proteínas, mas às vezes a gente avalia a composição corpórea, por exemplo, por densitometria óssea, que é um dos métodos mais interessantes para separar compartimentos, mas a gente esquece que tem gordura intramiocelular. Então, quando o paciente perde peso, às vezes ele perdeu o volume de músculo, e aí isso assusta eventualmente, né, um profissional da nutrição que não esteja muito afeito, ele vai falar, poxa vida, perdeu muita gordura e perdeu muito músculo, mas ele pode ter perdido a gordura intramiocelular. Então, a prevenção antes do processo de perda de peso com atividade física e a manutenção dos exercícios exaustivos durante a perda, tem trabalhos mostrando que consegue preservar mais a massa muscular, mas vai perder volume de músculo e esse volume pode ser gordura intramil. A gente não acessa isso na prática clínica porque teria que fazer isso por meio de ressonância, né? Então não seria prático, enfim. Então a dinapenia ajuda. Mas é algo bem interessante e assim, quando eu vejo a sarcopenia, né, e hoje dentro da definição de sarcopenia entra, não é só a avaliação de massa muscular, mas também de força muscular, né? Tanto que você começa por um questionário SARCF, cada um tem as suas coisas, existem algumas polêmicas em relação a isso, mas até se uma pessoa que tem percentual de gordura em excesso e músculo menos e que não tem índice de obesidade, ele teria uma obesidade sarcopênica, tá? São detalhes, mas o que eu vejo hoje na avaliação muscular, você tem que avaliar músculo, você tem que avaliar a qualidade do músculo. A qualidade do músculo é mais difícil, né? Porque são alguns testes que você pode fazer, mas o exercício resistido como prevenção é importante. E você falou uma coisa muito boa, que não é o exame que vai te dar o resultado se o teu tratamento está dando certo ou não, tá? Ao certo. É o que o paciente está te dizendo. Então, eu tenho uma paciente, uma senhorinha, que para subir na balança eu quase precisava colocar ela no colo, tá? E só com exercício resistido, com um suporte proteico importante, essa paciente já levanta de forma mais rápida, eu já não preciso mais apoiar. E aí eu avalio a massa muscular. Não houve muita diferença, tá? Por isso. Mais alguma pergunta? Ali, por favor. Aqui na primeira mesa direita. Bom dia, sou José. Bom dia. Cirurgião plástico das todas as clínicas aqui em Salvador. Então eu vi o senhor como especialista em obesidade, falou de toda uma programação, parabéns por toda essa... Uma jornada, né? Essa jornada, por toda essa experiência que o senhor tem no cuidado e no tratamento com os pacientes e com a própria patologia, né? Eu vi que o senhor fala de tratamento transdisciplinar e falou desde os tratamentos clínicos, físicos, cirúrgicos e... eu falei também um pouquinho, eu falei da parte comportamental, não entrei tanto em detalhe, mas falei da importância disso. Isso. Com todos esses cuidados que nós temos, você falou da satisfação dos pacientes com os resultados do tratamento da obesidade de um modo geral. E eu, como cirurgião plástico, vejo muito pós-cirurgias, né, uma insatisfação muito grande dos pacientes. Como é que o senhor avalia a parte da cirurgia reconstrutora desses pacientes pós emagrecimentos volumosos ou mesmo cirurgias com perdas hormonais? Eu acho, você viu que eu coloquei ali médico, tá? E aqui cirurgião diferenciado, cirurgião é médico também. Eu acho muito importante, mas eu acho que tem dois fatores que a gente tem que levar muito em conta, tá? A primeira coisa é que talvez o paciente que chega para você é um paciente que
talvez esteja mais insatisfeito por uma série de motivos. Porém, a cirurgia reparadora no paciente que teve perda de peso, ela é fundamental para voltar à autoestima desse paciente, para que dê qualidade de vida dele, porque você sabe que aquelas dobras podem levar a uma série de coisas. E o que eu vejo, tá, e é a minha opinião, muitas vezes eu tenho uma certa dificuldade com cirurgia plástica, não estou falando, é que às vezes ele procura um cirurgião plástico porque ele fez bariátrica para fazer a cirurgia reparadora. Aí o cirurgião diz para ele o seguinte: poxa, você precisa perder mais peso para fazer, porque você ainda não chegou no peso ideal, tá? Então eu acho que talvez o que a gente tenha mais que trabalhar seria qual o momento ideal para que você fizesse essa cirurgia reparadora. Na minha opinião, nos estudos, pelo que eu estudo, e a experiência que eu tenho poxa, o paciente perdeu peso, entrou numa fase de estabilização. Lembre que cada um tem seu peso. Eu não vou esperar esse cara chegar de massa corpórea de 25, 28. Ele já está estável e tem sobra de pele. E eu acho que esse é o momento ideal para a cirurgia, tá? Essa é a minha visão. Eu queria até escutar a sua também, né? Como cirurgião plástico. Como cirurgião plástico vê isso? Mas eu acho fundamental a reparadora nos pacientes que já alcançaram o platô da perda de peso, tá? E que tem sobras e que tem de pele. Eu acho fundamental.